Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo. Quando nós iniciamos o curso, eu disse que Deus tinha um tema para o nosso coração. E desde ontem esse tema, essa palavra estava gritando dentro da minha alma. Capítulo 17, versículo 8, até o versículo 16. Se você ainda não conhecia este Deus, da forma que nós estamos ministrando nesta noite, desde o começo você vai conhecer e você vai declarar: o Senhor Deus é a minha bandeira. Amém? Vou esperar o Otávio colocar no Data Show para que as pessoas que não têm Bíblia possam acompanhar. Aleluia. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. Leia comigo: o Senhor. De novo: o Senhor. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O povo de Israel havia sido arrancado com um braço forte do Egito. Estavam enfrentando a escravidão, o cativeiro, eram escravos no Egito. Mas este povo tinha sido escolhido por Deus para ser o seu povo, a menina dos seus olhos, um povo propriedade particular de Deus. E quando eles começaram a ser afligidos, porque o novo faraó que assumiu não conheceu José, não sabia quem era José, e começou a afligir a Israel. Eles começaram a fazer trabalhos, fabricar tijolos naquele sol escaldante, sofrendo muito. E no momento de sofrimento eles se lembraram de Deus e clamaram ao Senhor. E Deus, que já havia com um projeto determinado em seu coração para libertar aquele povo e tirá-lo do Egito, Deus toma Moisés e o levanta como um grande líder. Moisés, um grande homem. Moisés que era para ter morrido, porque essa era a sentença de Faraó, que todos os filhos fossem jogados no rio. Mas Moisés foi preservado por Deus, porque era este homem que Deus queria levantar para liderar o seu povo na caminhada rumo à terra prometida, Canaã. Passou por dificuldades, enfrentou situações difíceis, e Deus, com o seu poder manifestado através de um cajado, um pedaço de madeira, parece loucura, né? Deus faz umas coisas que a gente não entende, né? Dá um cajado na mão de um homem e começa a manifestar o seu poder através daquele cajado. Nós já conhecemos as pragas que aconteceram no Egito, porque Deus queria mostrar que Ele era com aquele povo. Eles saem do Egito e começam uma peregrinação pelo deserto. E chegando aqui no capítulo 17 de Êxodo, os amalequitas, que eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, eram peritos em atrocidades.
Como dizem muitos que nós já ouvimos de entrevistas, homens que são tomados pelo maligno se tornam pistoleiros e atira para ver o tombo. Os amalequitas, eles matavam por prazer. Eles tinham um requinte de crueldade. Eles eram covardes. Mas como assim? Porque eles atacavam aonde o povo estava mais vulnerável. Aonde o povo estava mais fraco, era onde eles atacavam. E eles conseguiam dizimar povos, tomar o despojo, tomar tudo o que eles tinham. E foi o que eles fizeram com Israel. Escolheu uma parte que estava mais frágil da nação, enquanto eles estavam acampados, e foi lá e saqueou e matou o povo. Quando Moisés fica sabendo disso, Moisés chama Josué, é aonde o nome de Josué aparece, e diz para Josué, sendo chamado para uma liderança, manda Josué escolher homens valentes, para que possa pelejar contra os amalequitas. Ei, quando Deus me chamou, e quando Deus te chamou, e quando Deus colocou uma obra na minha vida e na tua vida, eu já vou até adiantar a mensagem. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te deixar sozinha. Ele vai dizer para você, vai lá e escolhe valentes, porque eu tenho valentes nessa terra. Josué era valente, ele precisava de pessoas valentes como ele. Porque um homem que é valente, ele não pode ter homens covardes ao seu lado. Uma mulher que é valente, ela não pode ter mulheres covardes ao seu lado. Ela tem que ter mulheres valentes como ela, para entender e ter a visão que Deus está dando. Porque senão no ardor da peleja, vão sair correndo. Mas aqueles que são valentes, estão dispostos a entregar até a sua própria vida, por amor à causa. Aqueles que são valentes, não estão preocupados com o seu sangue se vai ser derramado. Aqueles que são valentes, não estão preocupados com o seu bem-estar. Aqueles que são valentes, não estão preocupados que hoje está mais friozinho e o cobertor quentinho está esperando. Aqueles que são valentes, não estão preocupados se vão ficar um dia sem comer, porque precisa jejuar para alcançar mais a face de Deus. Aqueles que são valentes, eles estão dispostos a estar na fileira da frente, mas conseguem entender e ter a visão de que o general vai à frente. Decomanai show de canta labachérias. Todo bom militar gosta de trabalhar com homens que são corajosos. Não é, meu amado? Todo aquele que lidera um pelotão, ele gosta de trabalhar com homens destemidos, que gostam e acreditam quando o comandante dá a ordem, e ele atende porque sabe e acredita em quem está à frente. Ei, Josué, escolhe homens valentes e entra para a peleja. Moisés jamais ia mandar Josué para a peleja para perder. Moisés jamais ia mandar Josué para a peleja para ser derrotado. Mas ele faz uma declaração muito linda. Escolhe homens valentes e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Ninguém ganha vitória e batalha embaixo. Ninguém ganha vitória prostrado, fraco. As nossas vitórias, elas virão sempre. Ainda estamos aqui, eu sei disso. Eu posso estar aqui fisicamente, mas o meu coração se encontra no trono. Ninguém vai ganhar uma batalha com os olhos aqui na terra. Ninguém vai ganhar uma batalha encurvado, aceitando o que está acontecendo aqui. Ei, pode sair a peleja. Amanhã eu subirei no cume do outeiro.
Eu subirei no mais alto do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Ei, pode ir, porque aquilo que manifesta o poder de Deus estará em minhas mãos. E qual é o poder que eu e você temos? A autoridade do nome de Jesus. Os dons que nos foram concedidos, que nos dá ousadia para acreditar quando ninguém acredita. Viva aqui na terra, mas tenha o seu coração no céu. Josué obedeceu porque ele tinha certeza de que Deus estava com Moisés. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Josué tinha os seus valentes e Moisés tinha Arão e Ur. Como é gostoso, né? A gente olhar e sempre encontrar Arão e Ur do nosso lado. Não, Moisés. Ainda que a presença esteja contigo de Deus, nós queremos estar do seu lado. Se você estava aqui, você me ouviu dizer que não existe supercrente. Não existe. Choramos, entristecemos. Muitas vezes as batalhas vêm. E há momentos que parece que tudo está nos cercando. E quando a gente pensa que não vai ter condições para suportar, e eu estou dizendo isso com experiência própria. Vocês talvez já estão cansados de ouvir o meu testemunho, mas tem gente que nunca escutou. Sabe aqueles momentos que você enfrenta o vale da sombra e da morte? Que a cada amanhecer você está vendo a morte de perto. E você sente que está acabando. Eu vivi isso. Mas a tia Elza, que está aqui, a minha cunhada, chegava a cada dia com uma cartinha e com um versículo de alguém que mandava para mim. Eu tenho esse caderno guardado até hoje. Passaram-se muitos anos, mas ele continua guardado. Cartinhas, versículos, aonde Deus dizia para mim, se não temas, eu sou contigo. Arão e Ur sempre aparecia comigo no momento de maior dor, quando os meus braços pareciam que estavam cansados, e que eu estava perdendo das forças, irmã Irene, e que eu achava que já não tinha mais tempo de vida para mim. Chegava uma cartinha para me dizer, prossiga, a promessa está de pé, você não vai morrer. Enquanto Moisés erguia suas mãos e o cajado estava na sua mão direita, creio eu, Josué com os valentes prevaleciam. Mas quando as mãos de Moisés se enfraqueciam, Amaleque começava a prevalecer. Sabe o que eu posso entender? Que enquanto esses homens, Adriano, estavam na batalha, com as espadas batendo uma na outra, eles davam uma olhadinha para ver a mão de Moisés e viam o cajado lá em cima. Ei, Deus já está ali, o poder de Deus ainda está ali, o Senhor está conosco, a presença de Deus está conosco. Mas quando eles viam o cajado cair, é como se Moisés estivesse enfraquecendo. Amaleque prevalecia. E nos momentos, escuta e guarda isso nesta noite no teu coração, porque essa palavra vai te nortear nessa semana. Quando você enfraquecer, quando você receber uma notícia que venha te abalar, Deus vai dar uma estratégia para você, querido, sair da situação. Deus vai dar uma estratégia para você olhar e ver, ei, o problema não é maior do que eu, não. Meu Deus é maior do que o problema.
Deus vai te dar uma estratégia. Eles começaram a segurar os braços de Moisés, mas era pesado. O que eles fizeram? Pegaram uma pedra, assentaram Moisés. Uma sentou de um lado, o outro sentou do outro. Agora Moisés, pode encostar os braços aí. E continua com as mãos estendidas. Deus vai dar uma direção para você. Deus vai te dar uma estratégia. Se precisar de uma resposta tua, se te colocar em uma situação que vão tentar provar você, Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai te dar uma resposta. Deus vai te ensinar como agir. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não colocou Moisés no cume para ser envergonhado. E nem Arão e nem sacerdote. Deus não colocou Josué com os valentes para serem envergonhados. Não. Deus não te chamou aqui para fazer uma campanha e para sair daqui envergonhado. Você só vai sair envergonhado se você colocar a tua confiança no homem. Mas se você colocar a tua confiança em Jesus Cristo, você vai sair daqui cantando, glorificando e exaltando. Diz a palavra que Arão e sustentou as mãos de Moisés, um de um lado e um de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Imagina um homem assentado durante um dia todo, com os braços, e 2 homens ali do lado, com os braços escorados, e com os braços para cima e o cajado levantado. Até o sol se pôr. Deus, tem até um hino que fala, uma letra de hino, não é meu dom, né? Deus não vai te deixar, né? Tem um hino que canta isso, eu não sei a letra do hino. Deus não vai te deixar enquanto você não tomar posse da promessa que Ele te fez. Aí depois Ele vai deixar? Também não, vai continuar com você. Até o sol se pôr, estavam os braços estendidos, a vara na mão de Moisés, e o povo ali olhando para aquele grande líder, para aquele grande homem, que falou face a face com Deus, e quando desceu do monte não podiam olhar para ele, porque o brilho da glória que estava sobre seu rosto, impediu que os homens olhassem para ele. Um homem que passou 40 dias e 40 noites com Deus. Que coisa linda. E quando pediu para que pudesse ver a Deus, Deus disse assim: olha Moisés, é muita coisa que você está me pedindo, filho. Homem nenhum viu a minha face e continuou vivo. Mas eu vou te colocar aqui numa fendinha da penha, e tu verás a minha glória por trás. Te sustentarei com a minha mão, e tu me verás, e verás a minha glória. Este homem ousado, que tinha uma intimidade com Deus, que oxalá que nós tivéssemos também, que pudéssemos ficar com Ele horas a fio, sem nos preocuparmos com o tempo, porque estar na presença de Deus é o melhor. Ficou no outeiro até que o sol se pôs. E o que diz o versículo 13? E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Amaleque achou que tinha ganhado, né? Amaleque achou que derrotando os mais fracos, ele estava tomando posse desse povo. O que Amaleque não sabia, o que ele não conhecia, era quem pelejava por este povo. Ele achou que era só entrar, eles acharam, né? Que era só entrar e tomar posse, como eles já tinham feito em tantas outras vezes. Mas, como diz lá fora, se estreparam. Na minha terra tem um ditado, se estreparam. Mexeram com o povo errado. Tocaram em quem não podia tocar. Cutucou, como diz lá fora, a vara com a onça, a onça com a vara curta. Fizeram o que não tinha que fazer. Caíram da bestagem de mexer com o povo que não deveria mexer. Ei, olha para quem está do seu lado, diga assim: olha, mexer contigo é mexer com Deus. Se a tua vida está no altar do Senhor, é mexer com Deus. Senão você vai sair daqui todo bambambam. Hoje não tem compromisso nenhum com Jesus. Aí, pô, falou que mexer comigo.
Aquele povo, Moisés tinha intimidade com Deus, tinha compromisso com Deus, Arão tinha compromisso com Deus, Ur tinha compromisso com Deus, Josué tinha compromisso com Deus. Aquele povo estava caminhando com Deus. Levantaram contra a sua família, levantaram contra os seus, achando que podia derrotar. Já derrotei tantas famílias, a sua vai ser uma mais. Ei, não sabe com o povo que está mexendo, não sabe com quem mexeu. Aí Deus declara, diz o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Não foi Moisés que disse, não foi Deus. Para declarar para quem? Para Josué, porque Josué que ia suceder Moisés. Manda ele escrever, que eu hei de riscar a Amaleque. Escreve no livro, eu hei de riscar a memória de Amaleque da face da terra. Isso é o que Deus faz por nós, quando a nossa confiança está nele. Escreve. Escreve. Se você está vivendo a sua vida diante desse Deus verdadeiro, escreva, querido. Diante de cada luta, faça um memorial. Sabe, tem um caderninho para você escrever assim, olha, Deus falou que vai me dar vitória. Deus falou que é comigo. Mas faça questão de escrever, de colocar a data e tudo. Eu sempre digo uma coisa, se alguém se levantar como profeta de Deus, para dizer para você que você vai ter uma luta, e só até aí, meu filho, eu vou ficar meio assim, em dúvida. Agora, se Deus falar comigo assim, olha, tu vais enfrentar uma luta muito grande, mas não temas porque eu sou contigo, aí eu falo, glória a Deus, aleluia. Olha como que Jesus é lindo. Olha como que Jesus é lindo, irmãos. Ele fala, ele te avisa da luta, mas já fala que é contigo. Você vai entender o que? Jesus, eu sou mais do que vencedora. Eu vou receber vitória. Olha como é que Jesus é precioso. Quem entra na sutileza é o diabo. Jesus não. Ele entra, ele levanta, ele avisa e dá vitória. Ele avisa. E aí, Moisés se levanta, edifica um altar e chama o seu nome daquele altar. O Senhor é a minha bandeira. Eles tinham os costumes de todo lugar que eles estavam. Aonde havia um grande acontecimento, eles levantavam um altar em adoração a Deus. O que significa uma bandeira? Bandeira é definida, eu fiz questão de escrever, como sendo o símbolo representativo de um estado soberano, ou país, município, intendência, província, organização, sociedade, clã, coroa, reino. Ou seja, todo este constituído seja uma nação e seu povo, até mesmo uma família tradicional, desde que reconhecidos pelos entes, interagidos por lei ou por tradição. Não é só um pedaço de pano simples. Em seu conteúdo é representada toda a história de um povo, suas convicções, lutas e esperanças, usada tanto em períodos de paz como de guerra. E um dos símbolos universais mais abrangentes e comunicativos. Isso é uma bandeira. Não é só um pedaço de pano. A bandeira conta a história do seu país. E nosso Deus, como nossa bandeira, conta a nossa história. Fala quem nós somos. Fala de que nação nós pertencemos. Fala quem peleja por nós. Conta como as lutas já enfrentamos e quantas vitórias já tivemos. Deus como nossa bandeira. Queridos, pode representar guerra sim, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades, contra os inimigos, contra o demônio. Essa é a nossa guerra. E como Deus sendo a nossa bandeira, ela vai estar sempre hasteada no alto, nunca meio mastro e nunca lá embaixo, significando derrota ou luto, mas sempre lá em cima. E a cor da nossa bandeira é a cor do sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário. Se Deus é a tua bandeira, aonde você passar, a tua vida será uma carta aberta. Se Deus é a tua bandeira, onde você for, vão olhar para você e vão ver que há algo diferente na tua vida.
Senhor é a minha bandeira. Eu não sei qual é o Deus que você está dizendo que é a sua bandeira. Eu não sei qual é o Deus que você falou que é a tua bandeira. Mas nesta noite eu estou declarando que o Deus Todo-Poderoso, o único, verdadeiro, soberano, Ele é a minha bandeira. O único que tem poder para mudar a nossa história. E o que mais, irmã? E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Houve outras guerras. E conforme diz em 1 Crônicas, capítulo 4, 1 Crônicas, capítulo 4, diz que somente através do reinado de Ezequias foi que Amaleque foi riscado de uma vez por todas. Deus quer riscar da tua vida os problemas, as lutas. Nós não podemos continuar num problema sempre. Não tem como. Haverão outros? Haverão. Mas Deus quer que nós venhamos vencê-los, um após o outro. Agora a nossa vida aqui, enquanto estivermos na terra, continuará havendo uma grande guerra. Sabe? Porque o inimigo da nossa alma não vai descansar. Pedro diz que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai trabalhar para tentar destruir a mim e a você. E o Evangelho de João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu costumo dizer sempre que a segunda parte anula a primeira. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele vai continuar. Ele ainda não pode ser exterminado de uma vez por todas. Haverá um grande dia, no juízo final, quando ele será derrotado de uma vez por todas e será lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno. Mas nós vamos ter lutas, dia após dia. Mas se os teus olhos, conforme Hebreus 2:2 diz, estiver no autor e consumador da sua fé, você será mais do que vencedor, mais do que vencedora.